Números inteiros, nós vamos começar pela ideia de números positivos e negativos, tá bom? Ok? Vamos lá. Onde usamos o conceito de números inteiros? Nós vamos ver alguns exemplos onde esses conceitos de números inteiros, que são os números que englobam os positivos e englobam os negativos, algumas coisas do nosso cotidiano a qual nós usamos, tá? Nós usamos para a temperatura, né? A nossa temperatura, ela usa aí valores positivos e valores negativos, que no caso é a escala dos graus Celsius, né? Altitude também, quando algo está acima do nível do mar ou abaixo do nível do mar, nós fazemos uso de números positivos e negativos. Fuso horário também bastante importante pelo o meridiano, né? Tem um meridiano ali na Terra que foi considerado como tendo horário zero, não sei se eu vou pronunciar corretamente, meridiano de Greenwich, né? E nós temos também alguns horários que vão ser horas a mais a partir desse meridiano e horas a menos a partir desse meridiano. Então também faremos o uso de números positivos e negativos nessa questão de fuso horário, tá? E o valor monetário. Quando falamos de dinheiro, também falamos bastante de valores positivos e negativos, débito e crédito, né? A gente vai ver esses exemplos aqui, né? Termômetro, temperatura da escala dos graus Celsius, né? Nós temos vendo a imagem aí em 8 de maio de 2003, a temperatura de uma cidade de Santa Catarina, menos 6 graus, frio, a água nesse ponto já congela, né? Que eu tenho menos 6 graus a temperatura do congelamento da água, né? A escala dos graus Celsius definiu como 0 grau o ponto de congelamento da água. Eles consideraram o fenômeno da água congelar, né, mudar o seu estado, e chamaram essa temperatura de 0 graus. Né? As temperaturas acima desse ponto são consideradas positivas e as temperaturas abaixo desse ponto são consideradas negativas. Né? Então vamos ver aqui alguns exemplos ali. A gente acabou de ver a temperatura, a questão de altitude. Para dizer que a altitude de um determinado lugar está, também usamos números positivos e números negativos. Altitudes acima do nível do mar são indicadas por números positivos. Quando temos números positivos, nós estamos falando daquelas alturas que estão acima do nível dos oceanos, tá? E para o nível do mar, nós usamos o 0. Por exemplo, o ponto mais alto terrestre é o Everest, né? Ele fica localizado ali entre a China e o Nepal, e a sua altitude é aproximada de 8.848 metros, ou seja, mais de 8 quilômetros acima do mar. Ok? Mais de 8, quase 9 quilômetros acima do nível do mar. E o ponto mais baixo que nós conhecemos no nosso planeta é a Fossa das Marianas, localizada no Oceano Pacífico, a leste das Filipinas. Sua altitude é de 11.034 metros, mas por ser abaixo do nível do mar, nós dizemos que a altitude da Fossa das Marianas é de menos 11.034 metros, ok? Para entendermos o nível do mar, vamos imaginar o nível do mar da seguinte forma, né? Nós temos ali o nível do oceano, a água ela sempre se nivela, né? Ela se comporta de uma maneira plana, a água em si, e nós temos aqui o nível do mar. A água vai ter como nível do mar o valor atribuído a ela de 0. Acima disso, né, as alturas que os objetos têm a partir do nível do mar, no caso aqui vamos dizer que esse aqui é o Everest, essas distâncias serão positivas, ok? E de forma oposta, as altitudes que estão abaixo do nível do mar, como no caso aqui o exemplo que nos foi dado, que são a Fossa das Marianas, né? Que é o ponto mais conhecido, mais profundo conhecido do ser humano, né? Ela tem aí um valor negativo de altitude, tá? Só para a gente entender aí o que é a questão do nível do mar. Nível do mar 0, acima disso são usados valores positivos e abaixo disso são usados os valores negativos. Isso acaba nos mostrando, né? Só de mostrar a altitude de algo, se tiver um sinal, eu vou saber se é acima do mar ou se é abaixo dele. É um bom exemplo de uso de números positivos e negativos. Fuso
horários, tá? Nós temos aí o fuso horário civil, né? Se a gente pegar aqui e dar uma olhada, nós temos aqui como 0 hora o meridiano de Greenwich, se eu falei certo, né? E alguns países passam por ele. Ali nós temos ali Londres. Londres se encontra bem no meridiano de Greenwich, né? Engraçado que se encontra também no centro do mapa mundi, né? Não são nem um pouco assim, convencidos, né? Mas tá bom. Temos Londres aí com um fuso de 0 graus, tá? A partir disso, os fusos para a direita são horários a mais e os fusos para a esquerda são horários a menos, tá? Então nós temos a diferença aí. Por exemplo, a cidade de Nairobi aqui, ó, que se encontra neste fuso de +3 aqui, ó. O que isso está mostrando pra gente? Que quando Londres for uma certa hora e Nairobi será o horário de Londres acrescido de +3 horas, tá? Este exemplo aqui que a gente consegue ver. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Exemplos pra gente resolver, ó. Se em Londres for 15 horas, qual é o horário em Brasília? Vamos voltar lá e dar uma olhada. 0 aqui, Londres se encontra bem no meridiano. Se a gente pegar, Brasília se encontra aqui, ó. E para Brasília nós temos um fuso de -3 graus, ou seja, para Brasília, -3 graus não, desculpa. Para Brasília são -3 horas. Então, para saber o horário que vai ser em Brasília, pegamos a hora que é em Londres, que no caso aqui são 15 horas. Escolhi outra cor que essa ficou ruim. São 15 horas. E vamos tirar 3 horas daqui. Ok? Então nós podemos dizer que em Brasília vão ser exatas 12 horas. Quando em Londres for 15, em Brasília é 12, tá? Mesmo exemplo aqui, se agora em Londres for 10 horas, qual que é o horário no Cairo, no Egito? Tá? Vamos voltar aqui. 0 aqui, Londres, Cairo. O Cairo está localizado aqui. Em qual fuso? Ele está localizado num fuso à direita do 0 para mais 2 horas. Então, para o Cairo, nós temos uma diferença de mais 2 horas. Então, se em Londres for 10 horas, nós temos mais 2 do fuso para Cairo. Nós podemos dizer que também no Cairo serão 12 horas, tá? Isso aqui, o exemplo acabou dando o mesmo horário aí, onde a gente perguntou, tá? Os horários podem ser diferentes. Agora, um terceiro exemplo aqui, ó. Se no Cairo for 14 horas, qual que é o horário em Brasília? Vamos voltar aqui. Vamos dar uma olhada lá no nosso mapa de fuso horário. Ok. Brasília está a -3 e o Cairo está a +2, né? Olha só que interessante. A diferença de horário entre Brasília e Cairo, ela acontece aqui, ó. -3, -2, -1, 0, 1 e 2. Olhando aqui o nosso fuso horário aqui embaixo. Então, a diferença de horário vai ser todo esse caminho que a hora tem que fazer, ó. Daqui para cá, 1 hora. Daqui para cá, 1. Daqui para cá, 1. Daqui para cá, mais 1 hora. E daqui para cá, mais 1 hora. Qual que é a diferença de horários aí entre as duas cidades? Nós sabemos que tem uma diferença de 5 horas, ok? Entre as duas há uma diferença de 5 horas. E eu peguei o horário do Cairo, então eu quero saber que horas é em Brasília. Se a diferença dos dois é de 5 horas e eu estou olhando o horário do Cairo e Brasília está na direção do sentido negativo dos números dos horários, dos fusos horários, então a diferença para Brasília de Cairo vai ser de -5 horas, tá? Então eu consigo saber qual que é o horário em Brasília? Claro, sem problema nenhum. 14 menos 5 dá
9. Quando no Cairo for 14 horas, em Brasília serão 9 horas da manhã, tá? Essa questão de fuso também nos permite saber as horas nas diversas localidades do planeta, ok? Esses foram os exemplos. Valor monetário. Quando falamos de nossa moeda, né, podemos entender os negativos e positivos como? Positivo eu posso entender como crédito, tá? Eu tenho, é meu. Negativo eu posso entender como débito, né? Eu estou devendo esta quantia a alguém. Também usamos as ideias de positivos e negativos, né, nesse tema de valor monetário, né? Extratos bancários trabalham com essas informações. Por exemplo, dia 5 de maio, uma tal pessoa aí possuía R$ 400 de saldo na sua conta. Esse valor é positivo, tá? É crédito. Ela fez uma retirada de 450, ó, né? Ela tirou os 400 que tinha e vai ficar devendo 50. Ele vai mostrar isso com valor negativo. Ela está devendo agora. Após um depósito de 380, vai colocar 50 de volta e vai ficar com 330 de crédito, né? O valor monetário ilustra muito bem essa questão de valores positivos e negativos, e é o que acontece todo dia com todas as pessoas nesse planeta, porque todos nós mexemos com quantias, com dinheiro, né? Ora estamos com crédito, ora estamos com débito. Valor monetário também é um bom exemplo para se ver o uso de números positivos e negativos, né? Vamos recordar de algo que a gente viu no ano passado, no sexto ano, em relação ao sistema de numeração, né? A gente viu o conjunto dos números naturais e neles a gente viu que existe algo que é chamado de antecessor, tá? O que é o antecessor? O antecessor ele antecede, né? Vem antes. No caso dos números, é o próprio número subtraído de um. Exemplo. Qual que é o antecessor de 4? 4, tiro 1, 3. 3 é o próximo que já vem antes dele, tá? Qual que é o antecessor de 3? Tiro 1 do 3? 2. Qual que é o antecessor do 2? Tiro 1 do 2? 1. Antecessor de 1, 0. E lá no ano passado a gente tinha parado aqui, né? A gente tinha visto o 0 aí como sem antecessor até aquele momento. Porque nós estávamos mexendo com os números, que são os naturais, a gente aprendeu, que são os que são usados para fazer contagem. E os números que antecedem o 0 não são usados para fazer contagem. Então, até o presente momento, nós tínhamos parado aqui, né? Sucessor, sucede, né? Falta uma vírgula aqui. Vem após. Nos casos do número, é o próprio acrescido de 1. Por exemplo, o número 2, seu sucessor, 2 mais 1, 3. Sucessor de 3, 4. Sucessor de 4, 5. De 5, 6. E nós vimos que por causa disso, os números acabam indo até o infinito, porque dos números que nós estávamos usando, sempre alguém tem um sucessor, tá? Então aqui nós tínhamos falado até o presente momento do conjunto dos naturais, que eram os números que nós usávamos nós usamos para fazer contagem. E nós sabemos que eles são infinitos. Por quê? Porque todo número desse conjunto sempre possui um sucessor, tá? Ok? Agora vamos dar uma olhada aqui na reta numérica. Lembra que eu falei que a gente estava falando até aqui, ó? A gente pegou até aqui, ok, meus queridos? Nós partimos daqui, o 0, e vimos todos os seus sucessores, e vimos que esses eram os números usados para fazer contagem, né? O que a gente vai ver agora? A gente vai ver que o 0, a gente vai atribuir valores a uma reta, e o 0 vai se encontrar bem no meio desta reta, ok? Aonde, para a direita, nós vamos ter valores, é igual a ideia do termômetro, né? No caso é para cima e para baixo. À direita nós vamos ter números positivos, tá? À direita do 0 os valores sempre serão positivos. E à esquerda do 0 os valores sempre serão negativos. Professor, o 0 é o quê? Positivo ou negativo? O 0 é neutro. Ele não é nem positivo e nem negativo.
negativo, tá? A ideia de sucessor e antecessor, ela também ocorre aqui, tá? E no caso aqui, a gente consegue dizer quem é o antecessor do zero. 0 menos 1. Quem já é o próximo, né, que vem antes do zero? A gente consegue ver que o antecessor do zero é menos 1. E através disso nós chegamos no lado negativo. E no lado negativo também todos os números vão possuir antecessores. Então o que a gente pode afirmar desse lado negativo? Que ele também vai até o infinito negativo. Ok? E do lado positivo, a gente já sabe que isso acontecia, né? Nós já sabíamos que os números iam até o positivo infinito, tá? Sabemos de tudo isso que está dado aqui, ok? Essa é a nossa reta. Então, vamos imaginar valores aqui são positivos e aqui são negativos. Vamos acordar algumas coisas. Para representar um número, números positivos, eles não necessariamente precisam ter o sinal de positivo escrito. Se ele não tiver, entendemos também que ele é o positivo e que se encontra à direita do zero, tá? Os números negativos, obrigatoriamente, eles têm que ter o sinal de negativo à sua frente. Então, os números que estiverem com sinal de negativo, nós dizemos que eles estão à esquerda do zero, tá? Ok? À esquerda do zero. Temos que lembrar outra coisa também aqui, a gente vai ver mais pra frente, tá? Quanto mais à direita que um número tiver, maior ele é, tá? Quanto mais à direita ele estiver, maior o número é. Mais à direita, maior o seu valor, tá? E, ao contrário disso, também vai ter um comportamento contrário. Ou seja, mais à esquerda, menor o seu valor, tá? Ok? Então nós temos essas observações que têm que ser feitas em relação à reta numérica, tá? Zero existe bem no meio dela. Números do lado direito são positivos, números do lado esquerdo são negativos. Mais à direita que se está, se é maior, mais à direita onde se está, se é menor, tá? Agora, de fato, nós vamos dar uma olhada aqui no chamado conjunto dos números inteiros. Até o presente momento, nós tínhamos visto só os números naturais. Resumindo, são os números que nós usamos para fazer contagem, tá? Nós os representamos assim e nós vimos também que podemos representar com o sinal de positivo para mostrar que eles estão do lado direito. Então, a representação dos números naturais podem ser estas duas, ok? Aí que nós vimos que o zero possui um antecessor e que o zero está bem no meio da nossa reta numérica. Claro que isso abriu todo um lado na nossa reta onde os números assumem valores negativos, pois eles são menores que zero. E nós temos aí menos 1, menos 2, menos 3, 4, 5, 6. Todos esses números possuirão antecessores até o infinito negativo. Ok? Então, nós podemos representar o conjunto dos números inteiros, que é representado por qual letra? Pela letra Z. Pela letra Z, nós representamos o conjunto dos números inteiros, tá? Quando você vê uma letra Z falando de algum conjunto, ela está falando dos números inteiros. Então, podemos escrevê-los de duas formas, né? Podemos escrevê-los como essa primeira forma que está aqui, onde os naturais que faz parte deles ou os números positivos não foram escritos com sinais positivos, ou nós podemos escrever ele todos colocando sinais nos números, tá? Então,
Então, o conjunto dos inteiros são estes daí, né? Então, a nossa reta aqui, a reta que está aqui, ela está aí nos mostrando o conjunto dos inteiros, tá? Até o finalzinho aqui, né? Lembra, letra Z representa o conjunto dos inteiros. Qual a observação que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma observação bastante interessante aqui, ó. Tudo isso é o conjunto dos inteiros, não é? Do zero, ó, do zero para lá, do zero para lá é o conjunto dos naturais. Então, que conclusão a gente pode chegar? A gente pode chegar na seguinte conclusão. Vou fazer um diagrama aqui, ó. Vamos dizer que tudo que está dentro desse círculo, tudo que está aqui dentro desse círculo é o conjunto Z. São os números inteiros. E nós podemos dizer que tudo que está dentro desse círculo azul é o conjunto dos naturais. Esse diagrama nos representa muito bem a história da reta, ó. Por exemplo, o número 4. Ele é um número natural, ele é positivo, é usado para fazer contagem. Ele é um natural, porque ele está dentro do diagrama aqui dos naturais, e ele também é um inteiro, porque ele está dentro do diagrama dos inteiros, tá? O que já não vai acontecer com o outro indivíduo que eu colocar aqui, ó. Menos 5. O menos 5 não é natural, ele não está dentro do... Ele não está dentro do meu diagrama aqui. Então, ele só está na parte dos inteiros, então ele é só um número inteiro, tá? Então a gente pode ver aqui que todo natural é um inteiro, mas nem todo inteiro vai ser um número natural. A observação que a gente pode e deve estar fazendo aí, tá? Então, o conjunto dos números inteiros são esses que nós vimos aí. Vai do menos infinito até o mais infinito. Professor, tem outros conjuntos? Tem. No momento a gente não vai falar deles, mas iremos falar posteriormente, tá? Uma coisa muito importante que vai nos guiar aqui para algumas coisas que nós vamos resolver em relação aos números inteiros é o chamado módulo ou valor absoluto, tá? Presta atenção, módulo ou valor absoluto. Eu posso chamar isso que a gente vai ver de módulo, ou eu posso dizer que é o valor absoluto. Vamos imaginar o seguinte, isso aqui é visto como distância, tá? Distância. Módulo ou valor absoluto é enxergado como distância. Então, vamos dizer o seguinte. Nós estamos aqui na cidade de Guarulhos. E se eu não me engano, nós estamos aí aos 23, 24 quilômetros da cidade de São Paulo. Ali. Se eu não me engano, a distância é essa, tá? São Paulo. Estamos aí, ó, a 24 aproximadamente, uns 24 quilômetros, 22, não sei. Isso é distância, né? Nós estamos vendo quanto que temos que nos deslocar para ir de Guarulhos para São Paulo. E quando nós olhamos distância, tanto faz a direção, né? O valor é o mesmo. Indo de Guarulhos para São Paulo vai ser 24 de distância, indo de São Paulo para Guarulhos vai ser 24 de distância. Não interessa a posição. Então, é o seguinte, o que a gente pode dizer em si? Que distância, ela não aceita valor negativo, tá? Quando falarmos de distância, vai ser sempre algo positivo, ela não aceita. Vai ser só valores positivos, porque distância é fazer medida de um ponto até outro. Nós não conseguimos medidas negativas, ok? Eu não consigo dizer aí que da minha casa para a escola é menos 2 quilômetros. Não existe o conceito de negativo quando falamos de distância. E o módulo e o valor absoluto pode ser entendido como distância, ok? Tá. Então, módulo e valor absoluto é visto como o quê? É visto como distância para a origem das retas, tá? E a origem da reta que a gente viu, ela não começa no menos infinito e nem no mais infinito. A origem da reta é no zero. A reta começa no zero e ela vai em duas direções, para o lado negativo e para o lado positivo. Então, a gente pode dizer que o módulo é a distância que um número tem
a distância que o número tem para o zero, tá? Podemos enxergar o módulo valor absoluto assim: distância de um número para o, escrever aqui, zero, tá? A distância do ponto A, ele está dando exemplos aqui. A distância do ponto A, representado por menos 2, até a origem é de quantas unidades? 2. Do ponto menos 2 para o zero, nós temos um módulo que vale 2. Interessante. Olha só o que vai acontecer aqui. Do ponto B, que é 2, até a origem, nós também temos uma distância de 2. Tá? O menos 2 tem a mesma distância para o zero que o 2 positivo. Tá? E como que nós fazemos essa escrita? Nós desenhamos uma reta e fazemos a distância e escrevemos quanto ela vale? Não, nós temos uma escrita matemática que já nos mostra essa ideia de módulo ou de valor absoluto. Tá? Como que eu vou indicar aqui o valor absoluto do menos 2? Coloco duas barras e o valor dentro. Qual que é o módulo de menos 2? O módulo de menos 2 é 2, ó. O módulo não aceita valor negativo. É como se eu desprezasse o sinal negativo. Qual que é o módulo de 2? O módulo de 2 é 2. A partir disso daqui eu consigo saber qualquer módulo. É você, de maneira grosseira, regra prática, você despreza o valor negativo, porque você está falando de distância. Então, outro exemplo aqui que a gente pode ver, ó. Qual que é o módulo de menos 138? O módulo de menos 138 é 138, porque o 138 negativo tem uma distância de 138 para o zero. Qual que é o módulo de 5.040? O módulo de 5.040 é 5.040, porque ele na reta tem a distância de 5.040 da origem, ou seja, do zero. Tá? Então a ideia de módulo é esta daqui. E só que a gente tem que observar umas situações que às vezes elas aparecem. Por exemplo, eu posso ter operações com módulos. Né? Eu posso ter o módulo de 3 mais o módulo de menos 8. Isso aqui é uma operação. Como que eu resolvo isso? Primeiro eu resolvo os módulos. Quanto que é o módulo de 3? 3. Mais... Quanto que é o módulo de menos 8? Eu sei que o menos 8 é a distância que o menos 8 está do zero. Ele não aceita valor negativo, então ele é positivo. Olha que interessante aqui. Nós temos a resposta aqui é 11, tá? Ok? E um outro exemplo aqui para a gente também ver, que isso também aparece, é bem recorrente nos livros, nos exercícios. Qual que é o negativo do módulo de menos 12? Quanto que daria isso daqui? O negativo do módulo de menos 12. Primeiro, para eu saber o negativo do módulo de menos 12, eu tenho que saber quanto que é o módulo de menos 12. O módulo de menos 12 nós vimos que é 12. E eu quero o negativo dele, tá? Qual que é a resposta dessa situação aqui? O negativo do módulo de menos 12 é menos 12, tá? Então, isso aqui é a ideia de módulo ou valor absoluto. Lembra da palavrinha aí para vocês não errarem, né? E vocês virem aí quem vocês têm que desprezar. No caso, tem que desprezar o sinal negativo, né? Porque módulo fala de distância e não existe distância negativa. Não conseguimos fazer essa medição. Ok? Beleza. O que a gente vai ver agora? Números opostos. Galerinha, para a gente entender o que é número oposto, isso tem a ver com o que a gente acabou de ver no slide anterior, tá? O que são números opostos? Eu vou colocar ali, vai aparecer e você já vai entender o que é. Números opostos são números que possuem o mesmo valor absoluto. No exemplo anterior, o exemplo que foi usado eram números opostos, como, por exemplo, se eu pegar o 5 aqui, peguei o número 5, tá? Ele tem como valor absoluto 5. Por que 5? Porque ele está à distância de 5 do zero. Qual seria, se tem, o outro número que possui esta mesma distância de 5? Hã? Quem falou menos 5 acertou.
O menos 5 também possui a distância de 5 para o zero, né? Nós temos... Opa! Nós temos o 5 de distância aqui. Este é o módulo. E nós temos aqui também 5 de distância. Então, quais são os números que a gente viu? 5 e menos 5. Eles são chamados de números opostos, tá? Porque possuem o mesmo valor absoluto. Aí ficou fácil agora saber, né? O próximo oposto aqui. Qual que é o oposto de menos 8? 8. Por quê? Porque esses números possuem a mesma distância para a origem. Então, menos 8 e 8 também são números opostos. Ok? Beleza? Regra prática para o número oposto. Eu troco o sinal. Menos 8, troco o sinal positivo. É o oposto de menos 8. 5, troco o sinal positivo por um negativo. O oposto de 5 é menos 5, tá? E por eles apresentarem de forma geométrica esta mesma distância, né? Esses números também serão chamados de simétricos. Por que simétrico? A gente vai ver aqui que existe uma simetria entre os tamanhos, né? Eles estão à mesma distância, desde que a gente considere como eixo de simetria o ponto zero. Se a gente olhar, ó, por que eles serão chamados simétricos? Porque eles possuem a mesma distância em relação ao zero aqui, ó. É como se estivesse olhando no espelho, né? Eles ficam nas localizações opostas exatas. Então, esses números também são chamados de opostos e também de simétricos pela característica que eles passam a ter na sua representação geométrica. Ok? Números opostos, nós vimos. Tá. Agora o que nos é realmente importante é quando nós comparamos números inteiros. O que é comparar algo? É fazer uma relação. Comparar números significa dizer quem é maior, quem é menor, ou se os dois são iguais, tá? Esse sinal indica maior, este sinal indica menor, e esse que é conhecido de todos nós há muito tempo, indica o sinal de igual, tá? O que a gente viu? O que a gente viu aí nos slides anteriores? A gente viu o seguinte: quanto mais à esquerda se está, mais se é menor, tá? Quanto mais à direita se está, mais se é maior. Beleza? Então a gente consegue fazer algumas comparações aqui. Por exemplo, vou colocar aqui em cima. Vamos comparar o 5 e o 6. Tá, estamos comparando os dois. Quem é maior e quem é menor? Se a gente olhar aqui na reta, nós vamos ver que o 5, o 6, na verdade, está mais à direita que o 5. O 5 está mais à esquerda do que o 6. Então, nós podemos dizer que o 6 é maior que o 5. Nós escrevemos isso daí. Professor, você usou o sinal de menor. Sim. Se eu estou dizendo que 5 é menor que 6, lendo, né, daqui para lá, se eu fazer a leitura daqui para cá, eu estou dizendo que o 6 é maior que ele, tá? Eu consigo dizer que o número é maior usando o sinal de menor. 5 menor que 6, 6 maior que 5, tá? O que acontece? Se tem uma grande dificuldade, às vezes, nesse sinal e nesse sentido, aí você já deve ter aprendido que alguns professores usam a seguinte estratégia, né? Eles colocam aqui os sinais e falam para vocês fazerem o seguinte. Falam para vocês fazerem um cortinho aí, ó, né? E esses símbolos aqui vão lembrar alguns números. Por exemplo, eu fiz o corte nesse e esse desenho está lembrando o número 4. E esse está lembrando o número 7. Então, esse sinal é o sinal de menor e esse sinal é o sinal de maior. Tá, até aí ok, vocês conseguem fazer esta observação sem
problema nenhum. Eu gosto de trazer um outro jeito de olhar isso, que vai nos permitir escrever quem é maior e quem é menor, sem se importar com o símbolo que vai ser colocado. Vamos pensar da seguinte maneira. Isso aqui seria, esse símbolo seria como uma flecha, ela aponta uma direção, ok? Vamos imaginar assim, você pode partir da seguinte ideia. Qual dos números que estão relacionando o que estiver apontando é o maior? Por exemplo, vamos olhar aqui o sentido. Que sentido que tá? Tá no sentido da direita para a esquerda, ou seja, aqui no nosso desenho, se a gente for ver quem está apontando para quem, nós vamos dizer que o 6 está apontando para o 5. Então, essa escrita está dizendo que o 6 é maior que o 5. Tá? Lendo do jeito correto com as setas, nós vamos ler que 5 é menor que 6. É a mesma coisa. Então, eu guardo a seguinte informação. Vou até escrever aqui, ó. Fica mais fácil para eu me dar com esse tipo de escrita. Dos números comparados. Quem... textinho. Quem aponta é o maior. Pronto. Acabou. Quando você usar esses símbolos, quem apontar é o maior. Você vai conseguir fazer essas escritas sem problema nenhum. Ah, professor, eu não entendi. Prefiro ficar com o jeito que o professor me falou lá. Não tem problema não. Pode continuar com isso daí, tá? Eu só faço assim que fica mais fácil. E lá pra frente, quando a gente vai escrever alguns intervalos nas outras séries, fica mais fácil desse jeito. Mas, se você guardou esse jeito que você já sabia, fique com ele aí, pois se você consegue usar, se ele é prático, então está valendo, tá? Comparar dois números significa dizer quem é maior e quem é menor, que a gente viu. Considerando que sempre quem mais à esquerda é menor e mais à direita é o maior. Ok? Então vamos aqui olhar o seguinte. Vamos comparar o menos 2 e o menos 1. Tá? O que podemos dizer? Se a gente olhar na reta aqui, vai ficar muito evidente aqui para nós, né? Olha o número menos 2 e o menos 1. Tá. Quem está mais à esquerda é o menor. Quem está mais à direita é o maior. Olhando na reta, a gente vê que o menos 1 está mais à direita que o menos 2. Então, o menos 1 é maior que o menos 2. Usando a regra que a gente viu, eu quero escrever que o menos 1 é maior que o menos 2. Então, ele vai apontar para outro número. Pronto. Está escrito aqui. Fizemos a comparação entre esses dois. Vamos olhar, colocar um outro exemplo aqui, um exemplo que não se encontre na nossa reta. Menos 21 e menos 17. Quem é maior e quem é menor entre esses dois números? Já não consigo ver na reta aqui, ó. Quem é maior e quem é menor? Como a gente aprendeu durante muito tempo, né, e os números que ficaram para nós durante os anos iniciais foram os naturais, os números que existem à direita do zero, nós vamos tender a usar a mesma relação de comparação. Alguns vão dizer que o menos 21 é maior que o menos 17. E isso não é verdade, tá? Nesse caso aqui, o menos 17 é maior que o menos 21. Ou o menos 21 é menor que ele. Porque se você for continuar aqui na reta, o menos 17 vai aparecer primeiro do que o menos 21, tá? Ou seja, o que a gente vai ter que ver aqui nessas relações? Entre os dois lados passam a acontecer coisas diferentes, tá? Por exemplo, do lado negativo. Do lado negativo aqui. Vai ficar aparecendo negativo. Deixa eu consertar isso aqui. Do lado negativo. Quem está mais perto do zero é o maior. Do lado negativo, quem se encontra mais perto do zero é o maior. Traduzindo para outras palavras, do lado negativo, quem tem o menor valor o quê? Absoluto. Nós sabemos o que é valor absoluto. O valor absoluto é a distância que o número tem para o zero. Do lado negativo, quem tem o menor valor absoluto é o maior. Do lado negativo. Então,
Isso aqui justifica a resposta que a gente colocou. Quem tem o menor valor absoluto entre menos 17 e menos 21? O menos 17, porque ele está mais perto do zero, tá? Então ele vai acabar sendo maior que o menos 21. Do lado negativo, eu aplico esta regra. Do lado positivo, vai continuar a regra que a gente sempre conheceu, que é qual? Maior valor absoluto, né? O número que tiver o maior valor absoluto é o maior. Tá? Do lado negativo acontece isto e do lado positivo acontece isto. Tá? Do lado positivo a gente já sabe enxergar a comparação. Ok, meus queridos? Se os dois... Isso é um detalhe, tá? Se os dois números estiverem do lado... Tem um detalhezinho que eu esqueci aqui. Se os dois números estiverem do lado negativo. Ok? Se os dois números que são comparados estiverem do lado negativo, vai valer esta relação. Se os dois números que forem comparados, os dois, estiverem do lado positivo, vai valer essa relação. Tá, professor? E se eu for comparar aqui, vocês já vão responder. E se eu for comparar um número que está do lado negativo e um que está do lado positivo? Por exemplo, quem é maior? O 4 ou o menos 9? Quem é maior, professor? Meu, o 4 está do lado positivo, não tá? O 9 está no negativo. Lado positivo já é a direita do lado negativo. Então, o 4 já é maior, tá? Ele já está do lado que é a direita do lado do que o outro número está. Então, no caso aqui, o 4 é maior. O 4 é maior? Tá, então eu vou escrever. Se ele é maior, ele vai apontar. Tá, pronto. O 4 é maior que o 9, tá? Então, essa é a comparação entre os números, para nós não nos perdermos e não errarmos, tá? Usamos o símbolo, você pode usar a regrinha que você conheceu. Se você gostou dessa que nós vimos aqui, de quem aponta é o maior, pode usá-la, né? Porque ela vai ficar mais fácil para enxergar outras escritas que vão vir no decorrer dos estudos de matemática. Então, é tudo isso aqui que a gente ia falar hoje, tá? Deixa eu ver. Acabou. Por enquanto é só isso, tá, meus queridos? Até mais, até a próxima. Valeu!